Que saudade de você! Momento de maior audiência do rádio, às 2h, todas as tardes. E ainda no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Não se esqueça, Eli Correia Oficial. Se inscreva, já chegamos a 100 mil inscritos. E olha, também temos no nosso site o Clube da Amizade, para você conhecer todo o trabalho que ele faz em prol das pessoas carentes. clubedaamizade.elicorreia.com.br. Você vai se emocionar em mais uma história. Que saudade de você! O último pedido antes de morrer. Igreja Nossa Senhora Aparecida, toda florida, ornamentada, para uma linda cerimônia de casamento. José Aparecido e Maria Clara iriam jurar amor eterno diante do altar, perante a Deus Nosso Senhor. O casamento foi realizado de maneira como tinha de ser. José e Maria Clara, depois dessa cerimônia, passaram então a ser marido e mulher. Era a plenitude da felicidade, a união que os dois tanto desejavam e queriam. A única coisa que atrapalhava era o fato de Maria Clara ter sido casada no civil anteriormente. Ela nunca havia se casado na igreja, apenas no civil. Foi uma união que lá atrás não deu certo e ela acabou se separando. Porém, não se divorciou. Então, no primeiro casamento, ela só se casou no civil. No segundo casamento, ela só se casou na igreja. José e Maria Clara formavam um casal perfeito. Amavam-se e respeitavam-se mutuamente. Porém, José nunca abandonou o desejo de se casar legalmente, de se casar em cartório. Mas para isso, era preciso que Maria Clara primeiro se divorciasse. Foi então que decidiram que iriam procurar o ex-marido para, em um acordo, se separarem oficialmente e poderem, enfim, legalizar, oficializar o casamento dos dois. Foi o que fizeram e o que de fato aconteceu. Eles foram até o ex-marido de Maria Clara, acertaram, conversaram e oficializaram o divórcio. E decidiram que no mês de maio do ano seguinte, quando o casal já iria comemorar bodas de prata, os dois iriam se casar. Ela, já divorciada no civil, reconfirmaria o casamento no religioso. Quer dizer, casaria-se no civil, já divorciada, e reconfirmaria o casamento no religioso. Seria realmente uma grande festa. Seria uma grande celebração. Mas, um ano antes dessa cerimônia, com 24 anos de união, José caiu doente. Foi acometido de um câncer devastador. Os médicos não deram nenhuma esperança. Como a doença avançava, a família resolveu marcar então o casamento antes mesmo da comemoração dos 25 anos. Então, no dia 15 de maio daquele mesmo ano, quando eles completariam 24 anos de união, às 9h30 da manhã, aconteceria o casamento no civil, que era um dos maiores desejos de José Aparecido. Um dos maiores desejos do casal, porque aí, oficialmente, pelas leis, eles seriam casados. Na igreja, eles já eram casados. Faltava no civil.
Mas as coisas se precipitaram de tal modo que antes mesmo do dia 15, José entra em estado terminal. Sentindo que não aguentaria até o dia 15, o dia do casamento no civil, na noite do dia 14, José pediu que fossem trazidas 6 pessoas à sua presença para testemunhar o seu último desejo. Já que não podia mais chamar o juiz de paz, ele sentiu na noite do dia 14 que ele não iria aguentar, ele sentiu que iria morrer naquela noite do dia 14, então não dava nem tempo mais para buscar um juiz de paz. Sentiu que não daria tempo e ele não queria morrer sem antes casar com Maria Clara. Ele tentaria dessa forma o chamado casamento nuncupativo. O casamento nuncupativo, que é um casamento previsto em lei. É o casamento que pode ser realizado pelos próprios noivos na ausência do juiz de paz, mas na presença de pelo menos 6 pessoas estranhas à família, quando não houver tempo para a celebração oficial, prescrito pela lei, no caso de um iminente risco de morte de um dos noivos. E isso foi feito. Em seu leito de morte, sentindo que a morte vinha rapidamente chegando, José Aparecido disse então àquelas 6 pessoas ao redor do seu leito de morte que pretendia se casar com Maria Clara, a mulher da sua vida, o seu único e grande amor. Foi elaborado um documento improvisado, escrito ali à mão, e as 6 testemunhas assinaram. Isso era mais ou menos aproximadamente 21 horas do dia 14. E foi declarado pelas 6 testemunhas que José Aparecido e Maria Clara tornavam-se por livre e espontânea vontade marido e mulher. E assim que o casamento aconteceu, José e Maria Clara se abraçaram e, chorando, disseram um ao outro o quanto se amavam. E ficaram abraçados, por um bom tempo abraçados, felizes por terem realizado o sonho do casamento oficialmente, o casamento no civil. E mais ainda, se abraçavam porque sabiam que haveria uma separação, até que a morte os separe, e só a morte realmente poderia separá-los. E não demorou muito. Dali 3 horas e alguns minutos, mais precisamente 00:30, conforme ele previa, conforme ele sentia, a morte chegou e o levou. José Aparecido faleceu à 00:30 do dia 15 de maio, quando completaria 24 anos de união com Maria Clara. Maria Clara passou a data dos 24 anos de união no velório e no cemitério, relembrando os momentos felizes, relembrando quando se conheceram, quando tornaram realidade o sonho de viverem juntos. Isso 24 anos antes. Casaram-se na igreja, já que Maria Clara não era casada na igreja no primeiro casamento dela. Ela só foi casada no civil. Casaram-se na igreja. Mas aquele desejo de um dia casarem-se oficialmente também no civil
tanto que procuraram pelo ex-marido de Maria Clara, fizeram um acordo e se separaram, se divorciaram. Aí sim, podiam pensar no casamento também no civil e legalizar aquela união. Mas veio a doença, um câncer terrível. E a cerimônia teve que ser antecipada em 1 ano. Ao invés de se casarem quando fariam 25 anos de união, se antecipou o casamento para os 24 anos, portanto, 1 ano antes. E até mesmo a data da celebração da união dos dois, que seria dia 15, José sentiu que a morte ia chegar. E ele pediu que fosse antecipado o casamento para a noite mesmo do dia 14. E diante de 6 testemunhas, o matrimônio aconteceu. 3h30, José Aparecido faleceu. No dia 15, que seria o dia do aniversário da união dos dois, seria o dia do casamento, José Aparecido foi sepultado. Depois da perda e da dor pelo falecimento do esposo, Maria Clara deu entrada em juízo ao pedido de união pós-morte, com aqueles documentos assinados pelas 6 testemunhas. O juiz da 2ª Vara Cível acatou o pedido e emitiu o despacho. Eu os declaro marido e mulher, através do casamento nuncupativo, conforme está previsto no Código Civil. Naquela noite, última noite da sua vida, a noite do dia 14 de maio, José Aparecido disse às 6 testemunhas: se não der tempo, quero que vocês falem para Deus e para o mundo que eu queria me casar com Maria Clara. Mas deu tempo. E José Aparecido conseguiu se casar com Maria Clara e realizar o seu desejo. Foi o seu último pedido antes de morrer: casar-se com o amor da sua vida, Maria Clara. Que saudade de você! Mais uma história que a vida, que o amor escreveu. Último pedido antes de morrer.